Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo num movimento que, olha, não só moldou nações, mas que até hoje carrega uma imagem, vamos dizer, um pouco caricata. É verdade. Estamos falando do puritanismo. E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar uns trechos do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Um livro bem interessante sobre o tema. A ideia aqui é desmontar um pouco essa figura do puritano sempre sisudo, sabe? E ver o que realmente tinha por trás. Como é que surgiu lá na Inglaterra, no que eles acreditavam de verdade. Quais foram as brigas que eles compraram, né? Isso. E claro, como essa história toda atravessou o oceano e deixou uma marca tão forte na América. Exato. Sabe, é muito comum a gente pensar nele só como gente que vivia para proibir as coisas. Tem até aquela frase famosa do jornalista H.L. Mencken. Ah, sim, aquela do medo de alguém estar feliz. Essa mesma. Ele dizia que o puritanismo era o medo terrível de que alguém em algum lugar possa estar feliz. Mas, assim, será que era só isso mesmo? Acho que vale a pena a gente entender essa história melhor. Com certeza não era só isso. Essa imagem popular, essa caricatura que a gente vê, muitas vezes ela é uma reação que veio bem depois, sabe? Às vezes mistura um pouco com o moralismo vitoriano, que é outra coisa. Entendi. Na origem mesmo, lá no século XVI, o puritanismo não era focado só em ser austero ou proibir coisas. Era, eu diria, acima de tudo, um movimento que queria mudança. Uma mudança bem profunda na Inglaterra. Mudança em que sentido? Nasceu de uma convicção muito, muito forte de que o centro da vida cristã era a experiência pessoal de conversão. Eles meio que não confiavam muito na religião como era praticada na tradição. Ah, tá. Essa experiência de conversão que eles viam como algo que só Deus podia fazer no coração da pessoa pela graça divina, sabe? Era o que, na visão deles, os diferenciava dos outros. Era o que os tornava eleitos, então. Exato. E isso lhes dava não só privilégios, mas também deveres como eleitos de Deus. O ponto central para eles era pegar a lei divina, como eles liam na Bíblia, e aplicar em tudo, na vida pessoal e na organização da sociedade. E a igreja institucional nisso tudo? A igreja podia até ajudar, sabe? Preparar o terreno, pregar a palavra, mas a conversão em si, isso era coisa de Deus, totalmente fora do controle humano na visão deles. Entendi. Quer dizer, então, que tinha essa coisa dupla. Uma vida interior forte de fé, de sentir a graça divina, Sim, mas também uma missão bem clara para o mundo lá fora, para a sociedade. exatamente. Eles olhavam para a sociedade, para a nação inglesa, e viam ali ferramentas para cumprir os planos de Deus na história. Lembrei daquele sermão famoso do John Cotton, em 1630, sabe? Para os puritanos que estavam indo para a América. Ah, sim, um sermão marcante. Ele usou uma passagem lá de Samuel, comparando eles com o povo de Israel indo para a Terra Prometida, né? Falando que Deus daria um lugar para eles viverem sem opressão, para poderem construir algo novo. Isso. Essa comparação com o Israel da Bíblia era poderosíssima para eles. A Bíblia não era só um livro de regras ou de consolo pessoal. Era tipo um manual de instruções para construir uma sociedade que agradasse a Deus. Uma sociedade ideal, na visão deles. O projeto era criar o que eles chamavam de uma nação disciplinada sobre o domínio de Deus. Um lugar onde as leis, a política, a vida cotidiana, tudo estivesse alinhado com a palavra. Era um projeto ambicioso. E esse movimento todo na Inglaterra, que durou mais ou menos um século ali, entre 1560 e 1660, ele não foi uma coisa linear, né? Teve fases bem distintas. Com certeza. A primeira fase foi ainda sob a Rainha Elizabeth I, ali de 1558 até 1603. Nesse comecinho, a ideia principal era purificar a Igreja da Inglaterra por dentro mesmo. Deixar ela mais parecida com o modelo de Genebra, do Calvino. Exatamente. E foi aí que eles começaram com um jeito novo de pregar, mais direto ao coração das pessoas, buscando essa conversão pessoal que a gente falou. E quem eram esses primeiros puritanos? Olha, muitos deles eram gente que tinha sido exilada no reinado anterior da Rainha Maria I, a católica, e que estava voltando para a Inglaterra. Voltando com ideias novas, imagino. Sim, voltaram de lugares como Genebra, que era quase um centro de exportação do calvinismo, né? Cheios de ideias reformadoras. E o grande ponto de atrito com a Rainha Elizabeth foi logo na questão de quem nomeava os pastores.
Ah, isso era crucial, claro. Os puritanos achavam que as próprias igrejas locais deveriam escolher seus líderes. Mas a rainha não abria mão de jeito nenhum. Isso era poder da coroa exercido através dos bispos que ela mesma nomeava. Isso já mostra que eles não eram nada passivos, sabe? Estavam brigando por controle desde o começo. A Elizabeth parece ter sido bem pragmática nisso, né? Pelos relatos, ela meio que deixava eles reclamarem de algumas coisas mais, digamos, simbólicas. Tipo rituais ou roupas dos padres que lembravam o catolicismo. Ao sinal da cruz no batismo, as vestes brancas, essas coisas. Isso. Mas na estrutura de poder mesmo, com os bispos mandando na igreja, ela não mexia. Era quase um podem latir sobre os detalhes, mas não mordam a coleira. Resumiu bem. Era uma tolerância calculada. Depois dessa fase inicial, veio uma segunda, já com os reis James I e o filho dele, Carlos I. Isso vai de 1603 até mais ou menos 1642. Aí a coisa esquentou, né? Aí esquentou de verdade. Foi um período de muita resistência puritana contra as tentativas desses reis de impor um modelo de igreja mais cerimonial, o que chamavam de alta igreja. O que seria essa alta igreja? Seria uma igreja com mais ênfase nos rituais, nos sacramentos e, claro, na autoridade dos bispos que eram aliados do rei. Além disso, eles queriam afirmar o poder absoluto do rei sobre tudo, a tal teoria do direito divino. E a terceira fase? Governo do Oliver Cromwell. Foi quando os puritanos tiveram, assim, a chance de ouro para redesenhar a igreja e a nação do jeito deles. Mas acabou não dando certo, pelo que você diz? Acabou fracassando. Muito por causa das brigas internas entre eles mesmos, presbiterianos contra independentes, por exemplo. Entendi. Mas, voltando um pouco, o que exatamente alimentava essa convicção toda, essa disposição para brigar com reis e bispos por tanto tempo? Bom, a Bíblia, claro, era fundamental. Especialmente uma versão específica, a Bíblia de Genebra. Ah, sim, você mencionou Genebra antes. Essa versão foi feita por exilados ingleses, na época da Rainha Maria, e virou um verdadeiro best-seller na Inglaterra. Por quê? O que ela tinha de especial? Tinha notas de rodapé explicando passagens difíceis, usava uma linguagem considerada mais acessível na época, e foi a primeira Bíblia em inglês com versículos numerados. Isso ajudava muito a estudar, a debater, a decorar trechos. Facilitava o acesso, né? Demais! E foi essa Bíblia que os puritanos levaram na bagagem para a América. Era o livro deles. Mas era só a Bíblia que formava a cabeça deles? Não, não era só a Bíblia. Tinha outro livro que foi um fenômeno, um verdadeiro blockbuster da época, e que moldou muito a mentalidade puritana. O Livro dos Mártires, do John Foxe. Esse eu já ouvi falar. Também do tempo do exílio. Exatamente. Assim como a Bíblia de Genebra foi escrito durante o reinado da Maria Tudor. O Foxe juntou histórias super emocionantes e às vezes bem gráficas de protestantes que sofreram e morreram pela fé, principalmente na Inglaterra, mas também em outros lugares. E qual era o impacto disso? O fascinante é que o Foxe criou uma narrativa poderosa. Ele fez parecer que toda a história do sofrimento cristão desde os apóstolos culminava ali, na Inglaterra protestante sob ataque. Ele passava a ideia de que o povo inglês tinha um destino especial, sabe? Escolhido por Deus para liderar a causa da verdadeira fé no plano da salvação. Nossa, que forte isso. Então, juntando a leitura da Bíblia com essa visão do Foxe, eles começaram a se ver como um tipo de novo Israel, com uma missão divina, histórica. Perfeitamente. Um povo com um destino manifesto, digamos assim. E aí entra uma ideia teológica que era o coração de tudo para eles, né? A tal da aliança, o pacto. Explica melhor essa ideia da aliança. Correto. A teologia da aliança, ou do pacto, era a espinha dorsal do pensamento puritano. Eles acreditavam firmemente que Deus se relacionava com a humanidade através de contratos, de pactos espirituais. Que tipo de pactos? O mais importante para a vida cristã era a aliança da graça. A ideia era que existia um pacto pessoal e direto entre o crente individual e Deus, baseado unicamente na fé em Cristo, não em méritos próprios ou rituais da igreja. E o que essa aliança implicava? Olha, ela não só os obrigava a obedecer à palavra de Deus em tudo, mas também era vista como uma fonte gigantesca de força espiritual, de certeza da salvação, de determinação.
Aquela teimosia inflexível, aquela rigidez pela qual os puritanos ficaram conhecidos, vinha muito dessa convicção de estar numa relação direta e contratual com o próprio Deus. Era algo muito poderoso psicologicamente. Entendi. E a situação política ficou ainda mais tensa quando James I assumiu o trono em 1603, depois da Elizabeth, né? Muito mais tensa. Ele já era rei da Escócia, como James VI, então, quando assumiu a Inglaterra, ele uniu as coroas. Talvez alguns puritanos tivessem uma pontinha de esperança de que ele, vindo da Escócia presbiteriana, fosse mais simpático à reforma deles. Mas não foi o caso. Que nada. James logo percebeu que os bispos da Igreja Anglicana eram muito mais úteis para fortalecer o poder real do que o sistema presbiteriano escocês. Ele chegou a dizer uma frase famosa, que o presbiterianismo escocês combinava tanto com a monarquia quanto Deus combina com o diabo. Nossa! Ele era um defensor ferrenho do direito divino dos reis, então? Totalmente. A ideia de que o poder do rei vinha direto de Deus, sem intermediários, nem mesmo o parlamento. E naquela conferência de Hampton Court, em 1604, ele basicamente disse não para quase tudo que os puritanos pediram de reforma na igreja. Mas teve uma coisa que ele aceitou, né? A Bíblia. A única concessão significativa foi autorizar uma nova tradução oficial da Bíblia, que virou a famosa versão King James, publicada em 1611. Uma ironia porque acabou sendo um legado importantíssimo. Mas no resto, a mensagem do rei foi bem clara para os puritanos. Qual foi a mensagem? Ou vocês se encaixam na igreja anglicana, do jeito que ela é, com bispos, livro de oração e tudo mais, ou, nas palavras dele, eu expulso vocês desta terra, ou faço coisa pior. Bem direto. Uau! E essa intransigência do rei, imagino, deve ter radicalizado alguns puritanos. Exato. Essa linha dura do James I, combinada com a impaciência de alguns grupos puritanos que achavam a reforma muito lenta, muito tímida, fez surgir o separatismo com mais força. Separatismo? O que seria isso exatamente? Eram grupos que chegaram à conclusão, olha, não dá mais para esperar a igreja da Inglaterra mudar por dentro. Ela está corrompida demais. E aí começaram a formar suas próprias igrejas separadas da igreja oficial. Igrejas independentes. Isso, tentando seguir o modelo que eles viam no Novo Testamento, sem bispos, sem liturgias impostas de cima para baixo, com cada congregação sendo autônoma. É aí que entram em cena os famosos pais peregrinos, então, os que foram no Mayflower. Exatamente nesse contexto. Um desses grupos separatistas era de um vilarejo chamado Scrooby. Como eles eram perseguidos na Inglaterra por não irem à igreja anglicana, eles fugiram para a Holanda por volta de 1608, buscando liberdade religiosa. Foram para Leiden, né? Sim, ficaram um tempo em Leiden, mas depois de uns 10 anos lá, começaram a ficar preocupados. Os filhos estavam crescendo muito holandeses, sabe? Perdendo a identidade inglesa e, segundo eles, a fé rigorosa dos pais. Entendo a preocupação. Aí, pensando em preservar essa identidade e essa fé, e também ouvindo falar da colônia inglesa que estava começando na Virgínia, na América, eles decidiram arriscar tudo e tentar a vida do outro lado do Atlântico. E em 1620, lá foram eles. Isso. Uns 100 deles pegaram o navio Mayflower e, depois de uma viagem super complicada, acabaram desembarcando bem mais ao norte do que planejavam, onde hoje é Massachusetts. Ali fundaram a colônia de Plymouth. Uma história bem conhecida. E teve outro grupo separatista importante, que também foi para a Holanda mais ou menos na mesma época. Só que para Amsterdã, era um grupo de Gainsborough. E o que aconteceu com eles? Lá em Amsterdã, eles tiveram contato com menonitas, que era um grupo anabatista, ou seja, que praticava o batismo só de adultos crentes, não de bebês. Ah, interessante essa conexão. E o pastor desse grupo inglês, um sujeito chamado John Smith, que era um cara estudado, formado em Cambridge, começou a reler o Novo Testamento no grego original. E ele chegou à conclusão de que batizar bebês não tinha fundamento bíblico nenhum. Uma conclusão radical para a época. Muito radical. Ele passou a defender que, se a aliança com Deus era baseada na fé pessoal e consciente, então só quem tivesse essa fé é que poderia ser batizado e fazer parte da igreja de verdade. E o que ele fez? Em 1609, num ato bem ousado, ele primeiro se batizou, parece que derramando água sobre si mesmo,
já que não tinha ninguém para batizá-lo, e depois batizou os outros membros do seu grupo que concordaram com ele. Nossa! Esse é considerado o nascimento da primeira igreja batista moderna, baseada na confissão de fé de crentes adultos. E isso levanta uma questão histórica interessante que os estudiosos debatem. Qual questão? Os batistas surgiram puramente do puritanismo separatista inglês como uma evolução interna. Ou teve aí uma influência direta das ideias anabatistas que já circulavam na Europa continental há mais tempo? Provavelmente um pouco dos dois, né? Faz sentido. Mas a situação na Inglaterra só piorava, né? Com o filho do James I, o Carlos I. Com Carlos I, que virou rei em 1625, o caldo entornou de vez. Ele era ainda mais decidido que o pai a impor o poder absoluto do rei e uma versão mais ritualística, mais cerimonial do anglicanismo. E ele tinha um aliado forte para isso, né? Sim, o braço direito dele nessa empreitada foi o arcebispo de Canterbury, William Laud, um sujeito igualmente autoritário e fervoroso nessa causa. Laud começou a, sistematicamente, trazer de volta práticas que os puritanos odiavam, por parecerem católicas demais. Como que, por exemplo? Vitrais coloridos nas igrejas, o uso de cruzes, até crucifixos em alguns lugares. Ele insistiu que a mesa da comunhão fosse movida e tratada como um altar no fundo da igreja, e exigiu que o livro de oração comum fosse seguido à risca, sem exceções. Isso deve ter sido um choque para os puritanos. Foi péssimo. Essa política do Laud, que era vista como uma tentativa de catolicizar a igreja e de impor a autoridade real de forma tirânica, teve dois efeitos principais. Primeiro, empurrou muitos puritanos que eram mais moderados, que ainda tentavam reformar por dentro, para o lado dos separatistas. E o segundo efeito? Deu um gás enorme na imigração para a América. Foi aí, principalmente nos anos 1630, que aconteceu a chamada Grande Migração. Foi quando aquele grupo do John Cotton foi. Exatamente. Cerca de 16 mil puritanos, talvez até mais, incluindo muitos pastores influentes e suas congregações, pegaram seus navios e foram para a região da Baía de Massachusetts. Eles foram com o objetivo claro de fundar colônias onde pudessem finalmente construir a sociedade que eles queriam, baseada nos princípios bíblicos, longe do controle do rei e do arcebispo. Eles estavam de fato fundando uma nova Inglaterra. Literalmente. E a faísca final que acendeu a guerra na Inglaterra foi quando Carlos I e Laud tentaram impor esse mesmo modelo religioso na Escócia, que era majoritariamente presbiteriana e tinha um sistema de igreja bem diferente. Os escoceses não aceitaram, imagino. De jeito nenhum, os escoceses se revoltaram, fizeram um pacto nacional lá, a Solene Liga e Aliança, para defender a religião deles contra a imposição inglesa e para conseguir dinheiro e montar um exército para lutar contra os escoceses rebeldes. Carlos I não teve escolha. Teve que chamar o parlamento. Exatamente. Teve que convocar o parlamento inglês, que ele estava tentando ignorar e governar sem ele há mais de 10 anos. E o parlamento aproveitou a chance. Com certeza. Quando o parlamento se reuniu, o chamado Longo Parlamento, porque durou muitos anos, a maioria ali tinha simpatia pela causa puritana ou, no mínimo, estava farta do autoritarismo do rei. Eles viram a chance de peitar Carlos I. E o que eles fizeram? Não só negaram o dinheiro que o rei queria para a guerra contra os escoceses, como foram para cima dos aliados dele. Abriram um processo contra o arcebispo Laud, que acabou preso e, tempos depois, em 1645, foi executado. A coisa escalou muito rápido entre o rei e o parlamento. E aí não teve mais jeito. Guerra Civil Inglesa, a partir de 1642. Exato. Os parlamentares que apoiavam o rei foram embora de Londres e se juntar a ele no norte. Quem ficou em Londres foi o parlamento, agora dominado pelos puritanos e seus aliados. E eles tomaram as rédeas do governo e da guerra. Foi nesse contexto que convocaram a Assembleia de Westminster. Sim, em 1643. Enquanto a Guerra Civil rolava, o parlamento convocou essa grande assembleia de teólogos, a maioria puritana, para definir como seria a nova igreja reformada da Inglaterra. Essa assembleia durou vários anos, até 1649. E produziu documentos importantes, né? Importantíssimos. Foi dali que saíram a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos Maior e Breve.
documentos que até hoje são a base doutrinária para muitas igrejas presbiterianas e outras de linha reformada pelo mundo todo. Um legado teológico duradouro. E na guerra em si, quem se destacou? A guerra revelou um líder militar inesperado e absolutamente brilhante do lado do parlamento. Oliver Cromwell. Ah, o famoso Cromwell. Ele era um fazendeiro puritano, um membro do parlamento, mas se mostrou um estrategista e organizador militar genial. Ele montou o que ficou conhecido como o Novo Exército Modelo, New Model Army. O que tinha de especial nesse exército? Era uma força superdisciplinada, profissionalizada e diferente dos exércitos da época, a promoção era mais por mérito do que por nascimento nobre. E mais importante, os soldados, muitos deles puritanos convictos, conhecidos como Ironsides, costados de ferro, tinham uma motivação religiosa fortíssima. Eles realmente acreditavam que estavam lutando a batalha de Deus contra as forças do mal representadas pelo rei e pelos bispos. E esse exército era dominado por algum grupo específico? Sim, a maioria da liderança e das tropas era de independentes, ou seja, congregacionalistas. Aqueles que defendiam que cada igreja local devia ser autônoma, sem a hierarquia dos bispos anglicanos nem a dos presbitérios presbiterianos. E esse exército foi fundamental para virar o jogo e derrotar as tropas do rei Carlos I. E depois da vitória militar, o que aconteceu? Aí a coisa ficou ainda mais radical. O exército, que estava cada vez mais poderoso e desconfiado dos presbiterianos mais moderados que ainda tinham influência no parlamento, deu um passo extremo em 1648. O que eles fizeram? Eles marcharam sobre Londres e expulsaram à força os membros presbiterianos do parlamento. Criaram o que ficou conhecido como Rump Parliament, o parlamento residual, só com os aliados deles. E com o rei. Esse parlamento residual, pressionado pelo exército, montou um tribunal especial para julgar o próprio rei, Carlos I, por traição contra o povo inglês. E em janeiro de 1649 aconteceu o impensável, o chocante para a época. A execução do rei. Exatamente. O rei foi condenado e decapitado em público, em frente ao palácio de Whitehall. Foi um ato radicalíssimo, um ataque direto à figura sagrada do ungido do Senhor. E a Inglaterra virou o quê? Virou uma república, chamada de Commonwealth. Mas as brigas internas entre os diferentes grupos puritanos e os militares não pararam. A instabilidade continuou. E o Cromwell nisso tudo? Em 1653, o próprio exército, liderado por Cromwell, dissolveu o parlamento residual e instituiu o protetorado, com Cromwell no comando como Lorde Protetor. Na prática, virou uma ditadura militar, embora Cromwell pessoalmente não gostasse do título de rei. E ele tentou criar uma ordem religiosa? Ele tentou, ele era um independente, mas tentou criar uma solução religiosa que fosse relativamente tolerante, pelo menos para os padrões da época, buscando um jeito de acomodar diferentes grupos protestantes, presbiterianos, independentes, congregacionalistas, batistas e até os Quakers, que eram um grupo novo e bem radical que tinha acabado de surgir. Mas era uma tarefa quase impossível. Por quê? A verdade é que essa missão de unir a nação sob um governo puritano coeso se mostrou inviável na prática. E quanto tempo durou esse protetorado? Durou até a morte de Cromwell, em 1658. Ele morreu meio frustrado, parece, sem conseguir consolidar o regime. E sem a mão forte dele, o tal governo dos santos desmoronou rapidinho. O filho dele, Richard, que o sucedeu, não tinha o mesmo prestígio nem controle sobre o exército. E aí? E aí veio a restauração. Em menos de 2 anos, em 1660, a monarquia foi restaurada. O filho do rei executado, Carlos II, voltou do exílio e assumiu o trono. E com ele voltaram os bispos e a velha estrutura da igreja anglicana. O experimento puritano na Inglaterra tinha chegado ao fim. E qual foi o saldo disso tudo para a imagem dos puritanos na Inglaterra? No fim das contas, a execução do rei Carlos I acabou tendo um efeito contrário ao que talvez os mais radicais esperassem. Transformou o rei Carlos I numa figura de mártir para muita gente na Inglaterra. E carimbou nos puritanos, na memória popular inglesa, a imagem de fanáticos religiosos perigosos, regicidas. Que reviravolta completa, hein?
Então, enquanto esse grande projeto puritano de reformar a Inglaterra afundava e terminava de forma meio melancólica, fracassada, Exato. do outro lado do oceano, na Nova Inglaterra, a história era bem diferente. Completamente diferente. Ali, milhares de puritanos já estavam estabelecidos há décadas, firmes, construindo ativamente o que eles viam como o reino de Deus na América. Com suas igrejas organizadas, suas escolas, Harvard foi fundada por eles já em 1636, veja só, e seus governos locais baseados nos princípios bíblicos como eles os entendiam. Então, o projeto que falhou na velha Inglaterra estava florescendo na nova. Esse contraste é a chave para a gente entender o legado complexo do puritanismo. É um legado duplo, eu diria. Por um lado, aquela ênfase fortíssima na experiência pessoal de conversão, na necessidade do novo nascimento pela graça de Deus. Essa ideia aí deixou uma marca profunda, indelével, em todo o movimento evangélico que veio depois. Não só na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas no mundo todo. É uma raiz importante do evangelicalismo moderno. E o outro lado do legado? O outro lado é aquela visão de construir uma nação disciplinada sob o domínio de Deus, com leis e instituições sociais e políticas baseadas na moral bíblica. Essa visão, mesmo que nunca totalmente realizada e sempre contestada, contribuiu demais para formar o caráter nacional norte-americano. De que forma? Aquela ideia de excepcionalismo americano, de ter uma missão especial no mundo, sabe? A forte ética de trabalho, muitas vezes associada ao protestantismo. E, claro, o eterno e complicado debate sobre qual deve ser o lugar da religião na vida pública, na política, nas leis, muito disso tem raízes puritanas. É realmente impressionante como um movimento que nasceu de conflitos religiosos e políticos tão específicos na Inglaterra do século XVI e XVII conseguiu ter um impacto tão duradouro e atravessar o oceano para mudar tão profundamente a cultura, a religião e até a política em outro continente, né? Sem dúvida. É uma história de grande impacto. Bom, chegando ao final dessa nossa conversa, acho que fica bem claro que o puritanismo foi muito, muito mais do que aquela caricatura do sujeito mal-humorado, vestido de preto e que só pensava em proibir a felicidade alheia. Com certeza. Era bem mais complexo. Foi um movimento cheio de nuances, movido por uma fé que era, ao mesmo tempo, muito intensa e pessoal, uma leitura fervorosa e muito particular da Bíblia, e um desejo enorme, quase uma obsessão, de aplicar esses princípios não só na vida de cada um, mas em toda a estrutura da sociedade. Uma visão totalizante, né? Sim. Uma história de profunda convicção, mas também de muito conflito, de perseguição, de gente que largou tudo para começar de novo em outro lugar, motivada por essa fé. E que deixou um legado que, queiramos ou não, a gente goste ou não, ainda reverbera forte até hoje. E talvez uma coisa interessante para a gente pensar, para levar dessa conversa, seja justamente essa reflexão final. Olhando para esse esforço todo dos puritanos, que foi às vezes bem controverso, até violento em alguns momentos, de tentar criar uma sociedade baseada na leitura deles da lei divina, seja na Inglaterra ou na América. Sim. Como será que o eco dessa visão, dessa tensão permanente entre fé religiosa, governo civil e liberdade individual, como será que isso continua aparecendo, talvez de formas diferentes, nos debates que a gente tem hoje, em pleno século XXI, em lugares tão distantes daquela Inglaterra ou daquela nova Inglaterra do século XVII? Fica a pergunta, né? Fica aí a pergunta no ar, sem dúvida. Esperamos que essa nossa exploração de hoje tenha ajudado a trazer um pouco mais de luz e de complexidade para entender o que foi o puritanismo. Esperamos que sim. Semana que vem a gente volta com mais. Um abraço a todas e fiquem com Deus.